Bem-vindo ao Conselho Consultivo. O FMI já entregou ao Governo o relatório de reformas no Estado que podem ajudar a cortar 4 mil milhões de euros na despesa pública. O documento é revelado hoje pelo Jornal de Negócios. O Fundo Monetário Internacional defende que as pensões são muito elevadas, que há efetivos a mais na educação e forças de segurança e que há margem para subir as taxas moderadoras na saúde. É esta a hora das reformas inteligentes de um Estado grande, ineficiente e que concede privilégios injustos. São estas as palavras do FMI num relatório enviado ao Governo que diz onde podem ser encontrados os tais 4 mil milhões de euros. Pode-se dizer que o documento revelado pelo Jornal de Negócios ataca praticamente toda a estrutura do Estado. O caminho é cortar nos salários dos funcionários públicos, no número de trabalhadores e também reduzir significativamente as pensões. E começando pelos funcionários públicos, são os professores, os médicos e as forças policiais os principais alvos. Para o fundo, os professores públicos são relativamente privilegiados. O problema ficaria resolvido na redução de 30 a 50 mil docentes e no aumento do horário de trabalho para 40 horas semanais, por exemplo. Os médicos poderiam receber menos pelas horas extra, mas para a saúde, o FMI diz ainda que há margem para subir as taxas moderadoras. Já nas forças de segurança, o número de funcionários é excessivo. O Estado paga muito aos funcionários públicos e, por isso, para além da redução do número, há margem para reduzir os níveis salariais e mesmo os ordenados mais baixos. Afinal, diz o Fundo Monetário Internacional, quem recebe menos no Estado português não está em risco de pobreza. Nas reformas, o FMI diz que o sistema é injusto e que as pensões pagas são generosas e por isso dá várias alternativas. Aumento da idade da reforma para 66 anos, proibição de aposentações antes dos 65 ou um corte em 20% nas reformas da Caixa Geral de Aposentações. Para o fundo, o subsídio de desemprego é ainda demasiado generoso, longo e elevado, favorece os mais velhos e deixa de fora os mais novos. Então, uma solução é cortar e reduzir. Por exemplo, ao 10º mês, todos os beneficiários receberiam o equivalente ao subsídio social de desemprego, que pode ser de pouco mais de 400 euros. Desta forma, acreditam os peritos, haveria um maior incentivo à procura de novo emprego. Estas são algumas ideias deixadas pelo FMI que o Governo não quer publicar, mas que vão marcar certamente o debate da reforma do Estado, que terá agora como ponto alto fevereiro, com o Executivo a apresentar propostas, e depois o verão, prazo final para terminar o debate na sociedade portuguesa. É um dos temas em destaque no Conselho Consultivo de hoje, dia em que contamos com a presença dos comentadores do ETV, Hélder Oliveira, João Coutinho de Figueiredo e Jorge Ribeirinho Machado. A todos agradeço a presença neste Conselho Consultivo. Desejo-vos um bom ano 2013, ainda não nos tínhamos visto. Começo por si, Jorge Ribeirinho Machado, mas pela questão da maioria parlamentar, querer acelerar o envio dos duodécimos para aprovação em Belém. Ou seja, a PSD e CDS, como avança hoje o Diário Económico, querem saltar etapas no processo legislativo de forma a acelerar a aprovação do pagamento dos subsídios em duodécimos. A minha pergunta é, vale tudo neste momento? Bom dia e bom ano. Eu penso que o grande desafio que o Governo tem neste momento para o próximo ano todo é recuperar a confiança das pessoas. E para isso tem de fazer bem as coisas, tem de fazer sempre bem as coisas. E não Mas pode... parece-lhe que o caminho que o Governo está a adotar, ou que neste caso a maioria parlamentar, é o mais correto para recuperar essa confiança? Não, por causa disso. Porque as pessoas têm de perceber bem o que é que está a acontecer em cada momento. E se não se perceber, se der a impressão de que as coisas estão a ser todas atropeladas umas acima das outras, não se consegue ganhar essa confiança. E, portanto, não é... O que eu penso é que deviam fazer, quando apresentam uma medida, vamos fazer assim, é porque ela já está toda pensada e vamos saber como é que a vamos implementar. Neste caso, dá a impressão de que a ideia até pode ser boa, não estou a discutir esse aspecto, o problema é a implementação da... Mas não é o que está a acontecer, pelo menos a olhar para a questão dos duodécimos e para o facto de a maioria das empresas, se não todas, não saberem como é que vão fazer os cálculos
E se vão Exatamente. poder fazer o pagamento em duodécimos no final já deste mês. Exatamente, é isso mesmo. É que as pessoas, como não sabem como é que vão poder fazer, significa que a comunicação da medida não foi bem feita e por isso não há confiança. Volta outra vez a ver o problema da confiança, de que as pessoas não conseguem confiar que quem está a dirigir está a fazer bem, está a pensar bem aquilo que tem de fazer. Aldeira Oliveira, acha que a emergência financeira e económica de Portugal justifica tudo neste momento, incluindo fechar os olhos à possível ilegalidade de algumas medidas que integram o Orçamento do Estado para 2013? Não, a emergência não justifica tudo, justifica apenas aquilo que a racionalidade da análise dos problemas efetivamente impõe, não é? Pronto, neste caso concreto, eu julgo que está em causa mais uma questão de caráter político, não é? Pelo menos é aquilo que a generalidade dos comentadores apontam, quer dizer, o que se trata é de tentar que nos vencimentos próximos as pessoas não sintam com a dureza que vai acontecer aquilo que é o novo quadro fiscal que é imposto às pessoas, não é? De modo que, portanto, nem tudo pode ser justificado pela emergência financeira. Eu acho que isso seria lançar a irracionalidade sistemática sobre aquilo que são as medidas que devem ser adotadas em cada momento. Portanto, o que se deve é ponderar seriamente cada uma das medidas que deve ser adotada. Nesse caso, eu percebo que, do ponto de vista político, é importante, enfim, pôr em prática essa medida, mas se ela está a ser concretizada de uma forma atrabiliária, porventura os seus efeitos são piores do que aquilo que seria um adiamento da solução, não é? Portanto, acho que deve ser ponderado seriamente aquilo que está a ser feito e, neste momento, o que choca um pouco é a incerteza em que nos debatemos, passados que está um terço do mês de janeiro e dentro de muito pouco tempo, dentro de dias, tem que se fazer o processamento dos salários, dos ordenados e salários, não é? Portanto, de facto, eu não concordo que as coisas sejam justificadas pela própria emergência financeira. João Coutinho de Figueiredo, para os defensores desta linha de raciocínio de querer acelerar as coisas, para estes defensores, acha que a ideia é não se pode perder tempo com detalhes? Acho que sim. E devo dizer que estou de acordo. Eu sou defensor de que as coisas devem ser o mais rápidas possíveis. E há, na sociedade portuguesa e no processo legislativo português, muito mais casos de coisas que são incompreensivelmente demoradas do que outras que são incompreensivelmente rápidas. Portanto, eu à partida não tenho problema nenhum com corre-se o risco das coisas acelerar. não serem bem feitas neste caso. E este caso não foi, obviamente, uma coisa bem feita, porque estamos, de facto, a dias da maior parte das empresas processarem salário. E não há regras claras sobre como fazer relativamente à distribuição dos subsídios, ou metade dos dois subsídios, por duodécimos. E eu conheço casos, não diretamente, mas enfim, de fonte fidedigna, de pessoas que já viram o processamento de salários e não está um duodécimo, e pessoas, inclusive uma delas, no setor público. Aliás, o que está em discussão na Assembleia da República, eu não vi em pormenor, não vi exatamente o que é que está a ser legislado, mas tem-se regimes diferentes para a função pública, onde o Estado é empregador, e para o setor privado, onde o Estado só pode permitir determinado tipo de processamento, porque é o enquadramento legal que permite aos empregadores fazer esse processamento, mas não pode obrigar. Como sabe, as empresas poderão discricionariamente optar por pagar ou não pagar em duodécimos os subsídios que sobram. Agora, a medida em si é uma medida que é simultaneamente uma coisa politicamente boa para o Governo, na medida em que, como dizia o Aldeira Oliveira, dilui e atrasa a verdadeira dor do aumento da carga fiscal que foi decretado, e é bom para as pessoas. Porque apesar de irem, de facto, no conjunto do ano ganhar menos, porque os impostos não vão ser alterados por esta medida, vão ter no mês a mês uma gestão de liquidez muito mais fácil, porque há pessoas realmente no limiar das suas possibilidades financeiras. Não é de aforro, é de fazer face aos seus compromissos já existentes, coisas tão básicas como a renda da casa. Há muitas que já estão debaixo d'água e outras que a renda da casa, a conta da luz, a educação dos filhos, ficam de facto em risco. Ficariam de facto em risco se uma redução média no vencimento líquido da casa dos 7%, que era o que se estimava que poderia haver, viesse a verificar-se. Portanto, é uma daquelas que seria boa para todos. Nesse sentido, tendo sido pensada, começámos a falar nisto no princípio de dezembro, tendo sido pensada há 5 semanas atrás,
custa-me um bocado a perceber como é que estamos a 9 de janeiro, mas custa-me perceber porque sou venho do mundo das empresas, não venho do mundo da política e nem do debate parlamentar, custa-me a perceber como é que em 5 semanas, por muitos feriados que haja pelo meio, por muitas outras coisas que haja pelo meio, não é possível acordar uma medida destas e fazê-la entrar em vigor. Portanto, eu, contrariamente ao que está aqui a ser dado a entender, eu preocupo muito mais com as outras dezenas de processos que demoram mais do que era necessário, do que com este que aparentemente está um bocado atabalhoado. Mas mesmo atabalhoado, e se vier a ter promulgado a tempo, e espero que sim, é uma medida boa, quer do ponto de vista político para o Governo, quer sobretudo do ponto de vista das pessoas que estão a sofrer na pele. E se não for possível implementar esta medida já para os ordenados de janeiro? Isso vai ter grandes implicações para as empresas, porque em fevereiro vão ter que, possivelmente, pagar com retroativos os duodécimos. Pois, aparentemente o que estava em causa, e mais uma vez eu repito, não li exatamente o que é que está em discussão na Assembleia da República por estes dias, mas é que então aplicar-se-ia o que estava em vigor em dezembro, quer no que diz respeito ao pagamento ou não pagamento dos duodécimos dos subsídios, quer no que diz respeito às retenções das novas tabelas de IRS. Portanto, o que provavelmente aconteceria é que as pessoas em janeiro iriam inclusive receber mais do que teriam recebido se mantivesse o regime anterior. Portanto, enfim, também não é um drama por aí além, é mais uma prova de confusão que este Governo nos tem habituado um bocado a fazer, por pressa e se calhar por falta de clareza de objetivos e de processos. Jorge Ribeirinho Machado, é possível, ou concorda com o chamar-se detalhes aos pontos que suscitaram dúvidas em relação ao Presidente da República e à oposição sobre o Orçamento de Estado para 2013? Não concordo porque... É uma argumentação perigosa? Não diria que é perigosa, só que é uma forma de tirar importância àquilo que de facto tem a sua importância, porque se reparar a quantidade de dinheiro que está em causa com o que está em causa, com os artigos que foram enviados para o Tribunal Constitucional, é uma quantidade de dinheiro muito, muito, muito significativa. Portanto, não são detalhes nenhuns, são aspectos importantes para a definição do orçamento. Não me parece que seja uma forma até bonita de se referir ao assunto. Helder Oliveira, o Governo vai ter grandes desafios em 2013. Há vozes que defendem que o Executivo deveria demitir-se caso o Tribunal Constitucional chumbe algumas das normas que estão agora a ser analisadas. Concorda? Não, vamos lá ver. O problema é, eu concordo que tem que haver tem que haver formas de manter a estabilidade política. Há muitas críticas que poderemos fazer a este Governo. Estou, aliás, de acordo com algumas delas, com muitas delas, mas é evidente que devemos criar condições para que não haja uma descontinuidade a curto prazo na nossa vida política. Isto porque, apesar de questões muito complexas que estão em cima da mesa, e que estão em cima da mesa, curiosamente, por uma questão que, porventura, nós não teríamos tão mal hoje, e eu recordo que há um analista na segunda-feira que pôs essa questão de uma maneira muito clara, se eventualmente tivéssemos tido a capacidade para aprovar o PEC 4 e fazer um acordo político nessa altura, em vez de termos ido para as eleições e irmos para o resgate. Recordo que Espanha está exatamente a adotar uma política que de alguma forma se conformava com aquilo que era a estratégia implícita no PEC 4. Não é? O facto objetivo é que nós temos neste momento uma maioria, a maioria, enfim, com as discussões que andam à volta ou no interior dela, de qualquer modo tem uma razoável solidez. E, portanto, devem encontrar-se formas de haver uma sequência normal desta política. No momento oportuno, os portugueses julgarão aquilo que deve ser feito. Não é? É evidente que há ações que estão a ser conduzidas que põem em causa aquilo que foi o conceito político ou a ideia política do nosso Estado social. E, portanto, eu próprio sinto que, de facto, muitos dos sonhos que alimentei durante muitos anos, esses sonhos estão a ser postos em causa. Não é? Agora, a descontinuidade política não resolve necessariamente as questões. O que é necessário é encontrar os caminhos, os diálogos, a concertação para que possamos... Mas há condições para o diálogo neste momento?
Infelizmente, quebraram-se essas condições, não é? Quebraram-se essas condições. Pode ser que em determinadas circunstâncias elas possam ser recuperadas, não é? De facto, eu acho que foi muito mal que, num determinado contexto, quando havia um certo consenso em volta daquilo que era o memorando de entendimento, se quebrassem as formas de conduzir uma política que era articulada e era maioritária. Deixe-me lançar aqui para o debate, e uma vez que toca nessa questão do memorando de entendimento, vou lançar aqui para o debate a receita que o FMI aconselha para cortar os 4 mil milhões de despesa, e também já algumas reações que o Diário Económico vai tendo acesso. O FMI diz hoje ao Jornal de Negócios que defende, por exemplo, que os sedentários sejam despedidos ao fim de 2 anos, que os cortes devem incluir salários mais baixos, mesmo nos salários já reduzidos da função pública, por exemplo. Defende que o Estado despeça 50 mil professores e também que as pensões podem ser todas reduzidas. Aqui nas reações já temos Vieira da Silva, ministro do Governo José Sócrates, a dizer que o FMI ultrapassa os limites do que deve ocorrer num Estado democrático, e temos também já aqui a CGTP a dizer que a proposta do FMI representa o falhanço do memorando. Provavelmente representa. Eu acho que aquilo que o FMI neste momento aconselha é brutal para a política e para a economia portuguesa. Como tenho aqui afirmado em várias circunstâncias. São só alguns pontos. Não, há muito mais do que isto. Com certeza. Eu já li uma parcela daquilo que são as receitas aconselhadas pelo FMI e acho que, de facto, é uma brutalidade aquilo que está a ser apresentado pelo FMI e que, eventualmente, vai ser discutido muito em breve e, porventura, poderá ser executado. É algo extremamente duro. Eu acho que a única solução será encontrar a nível europeu, como disse, em várias circunstâncias, uma solução no sentido de a Europa recuperar economicamente. E nesse contexto a economia portuguesa poderá eventualmente recuperar. Temos tido, digamos aqui, uma âncora que é o comércio externo, as exportações. Sem uma recuperação europeia, as exportações não podem efetivamente recuperar e então cairemos numa situação em que o Estado Social não pode ser financiado. Agora, o que nós temos que batalhar sistematicamente é para criar condições para que o Estado Social mínimo seja possível de sobreviver. João Coutinho de Figueiredo, como é que olha para estas propostas do FMI e como é que olha para estas reações? Eu já me habituei a olhar para estas coisas de forma mais serena possível, porque isto é muito fácil entrar aqui em discussões emotivas sobre o tema. É um relatório duríssimo, é uma leitura desagradabilíssima, mas temos que recuar um passo. Este é o famoso relatório que o Dr. Marcos Mendes, na TV24, que há um mês e meio atrás, disse que andavam uns técnicos a fazer, parece que foi entregue ao Governo. No final de dezembro, nós vulgares mortais, não conhecemos o texto do acordo, o Governo comprometeu-se a torná-lo público para discussão. Mas insere-se em quê? São medidas para aplicar a partir de 2014, 4 mil milhões de euros, um número já entrou quase no nosso folclore, e representa cerca de 2,5% do PIB. E porquê é que isto é posto assim? Porque se sabe que as medidas que têm permitido atingir os déficits, mais ou menos, vamos ver como é que acaba 2012, mas vamos supor que os 5% que, entretanto, foram aliviados são cumpridos e os 4,5% que temos para cumprir em 2013 o serão com base em medidas transitórias em boa medida. E, aliás, só assim é que o Tribunal Constitucional deixou passar algumas das medidas para 2012 e eu antecipo que mesmo para 2013 algumas delas sejam, o argumento para os deixar passar e para não serem consideradas inconstitucionais, sejam porque elas são de facto de emergência e temporárias. Portanto, estruturalmente continuamos a ter um problema. Como é que vamos ter déficits abaixo de 3%? Daqui a questão passa a ser aquela primeira questão. O déficit de 3% não é sacrossanto. Há muita gente que diz. Também, então qual é? Déficits permanentes das contas públicas e indefinidos, sejam de 1, de 2, de 3 ou de 4, não são financiáveis. Não são financiáveis. As pessoas têm que ter isto na cabeça. Mais tarde ou mais cedo, nós vamos ter que pagar o que devemos. E a única maneira de pagar o que devemos é gastar menos do que cobramos. Lamento, mas isto não há volta a dar. Ou produzir mais. Não, mas produzir mais para produzir mais receitas, claro, não é? Portanto, exatamente, sim, claro. Gastando menos, não estou a dizer que gastar menos em termos absolutos, sim, gastar menos do que cobramos. Exatamente. É óbvio que a receita dos dois lados da balança, óbvio que a receita é crescimento. É só de um lado da balança, eu estou 100% de acordo, estou só a dizer. Claro. Estes 2,5% também não nos levam a nenhum superávit, claro, nem a um déficit particularmente baixo em termos históricos. Portanto, continuamos com um problema. Claro. Ou seja, nós podemos dizer que isto é muito desagradável e é muito maçador e é de uma brutalidade. E é.
Mas então vamos à discussão. Como é que resolvemos em termos estruturais para que não voltemos a ter problemas destes, para que possamos dizer aos nossos filhos e aos nossos netos que tem um país sustentável, que tem um Estado social que é reduzido, embora no seu escopo continua a ser financiado. Como é que lhe vamos dizer isto? Portanto, não vale a pena olhar para as medidas, o FMI são coisas terríveis e achar que isto é uma imposição à nossa soberania. Sejamos nós capazes de tomar nós as medidas que conduzam a uma situação que seja de facto financiável e que possamos ser um Estado soberano e tomar as nossas decisões. Só espero, para completar esta intervenção, só espero que esta intervenção do FMI não tenha sido completamente pedido. Ou seja, nós não sabemos fazer isto, nós não queremos assumir o ónus político de pôr isto na discussão pública e na agenda, e, portanto, vamos pedir a estes técnicos sem cara do FMI que venham. E porque essa falta de coragem é que a mim, uma das coisas que, apesar de tudo, eu tenho apreciado neste governo, é que, contra ventos e marés, em algumas coisas com muita razão, tem tido coragem e determinação. Às vezes até teimosia. Isto seria o inverso disto. Portanto, espero que não seja uma encomenda. Jorge Ribeirinho Machado, como é que olha também para estas reações e para estas propostas do FMI? Eu estou de acordo com o que dizia o João Coutinho de Figueiredo. Eu penso que há um aspecto que nós temos de ter em conta, é que nós, de facto, temos uma soberania muito reduzida. Com o memorando de entendimento, nós cedemos uma parte da nossa soberania em troco de dinheiro, no fundo. E por isso não podemos ficar surpreendidos quando aparecem este tipo de exigências. Vamos cortar os 4 mil milhões, porque de facto já estava combinado isso há algum tempo atrás, como dizia, é um número deste que já se sabe que em fevereiro iam aparecer as medidas. Confesso que não fico muito surpreendido com as medidas. Sinceramente, não fico muito surpreendido. Não vejo. Mas não chocam estas medidas? São duas coisas diferentes. Uma é que me surpreendam para cortar 4 mil milhões de euros de despesas que não sejam... Por exemplo, quando se fala em cortar ainda mais pensões, os pensões pensionistas já não estão demasiado sacrificados? Veremos o que é que diz o Tribunal Constitucional. Os salários baixos da função pública é a parte mais... Há coisas que são chocantes. Mas há outras que me põem a pulga atrás da orelha, quer dizer, dizerem que os militares e os profissionais de segurança têm privilégios e regalias excessivas. O FMI não diz isto no vazio, não é? Diz isto por comparação com outros regimes que conhece. Aliás, faz relativamente ao subsídio de desemprego uma série de comparações com o que se passa na Irlanda e na Alemanha. Mas quando se fala em cortar, por exemplo, forças de segurança, temos polícias a mais? Por não é o número, parece, é as regalias enfim, nomeadamente em termos de pensões e outro tipo de privilégios. Desconheço o que é que está por trás disso. O que eu digo é que há alguns aspectos, as pessoas não são propriamente novatos nisto e, como digo, não opinam no vácuo, fazem comparações e há coisas que convém ser percebidas. Com serenidade, uma coisa é certa, nós vamos ter que mudar de vida e já mudámos alguma coisa em 2012 e vamos ter que continuar e isto é um dos caminhos. Agora, não é também uma bíblia, nem o Governo vai importar o relatório do FMI e plasmá-lo em lei no dia seguinte, não vai acontecer assim. Agora, são temas que temos de discutir e temos de ter com coragem. Estamos a chegar ao fim do nosso programa e eu gostaria de vos ouvir sobre quem são as figuras que, na vossa opinião, vão marcar o ano de 2013, muito rapidamente. Jorge Ribeirinho Machado, nacional e internacional? Bom, nacional, logicamente, as pessoas, o Presidente, o Primeiro-Ministro, o Ministro das Finanças, claramente vão ser importantes e as pessoas, e a troca, estas pessoas mais ou menos sem rosto, mais ou menos com rosto, vão ser quem claramente vai marcar em Portugal. Eu penso que a banca vai ter, no mundo empresarial, digamos assim, também vai ser muito interessante ver a evolução que vai ter a banca, que eu espero que seja bastante diferente daquilo que aconteceu neste ano. E, internacionalmente, nós vamos ver o que é que vai acontecer com a evolução da economia americana, vamos ver o que é que vai acontecer com a evolução da economia francesa. São duas economias. Vamos ter as eleições na Alemanha, vamos ter as eleições na Itália. São, digamos assim, aqueles aspectos que são mais importantes durante este ano. Helder Oliveira. Bem, a nível nacional, eu vou apreciar muito a luta entre os keynesianos, liderados pelo professor Cavaco Silva, e os monetaristas, liderados pelo professor Vítor Gaspar. A nível internacional, Merkel vai ser decisiva. João Coutinho de Figueiredo. A nível nacional, quero acompanhar o biorritmo do Dr. Paulo Portas, porque é ele que determina a estabilidade governativa em última análise. E a nível internacional, o novo futuro indigitado presidente da China, Xi Jinping, que será o homem mais poderoso do mundo nos próximos anos. Muito obrigada a todos pela vossa presença e também pelas vossas opiniões neste Conselho Consultivo, que está de regresso amanhã.